O estúdio estava iluminado. As câmeras percorriam o ambiente, capturando as expressões da plateia que murmurava em expectativa. O que deveria ser uma simples entrevista estava prestes a se transformar em um dos debates mais tensos e impactantes da televisão brasileira. De um lado, Walter Casagrande, jogador e comentarista, conhecido por suas opiniões progressistas e suas críticas ferrenhas ao conservadorismo. Do outro, Nicolas Ferreira, deputado federal e um dos maiores representantes da nova direita, pronto para enfrentar qualquer provocação com argumentos sólidos e retórica afiada. O clima era de confronto. O público estava dividido. Alguns torciam para que Casagrande colocasse Nicolas contra a parede, enquanto outros esperavam ansiosamente para ver o deputado desconstruindo as narrativas do adversário. A apresentadora anunciou com tom solene: "Senhoras e senhores, hoje teremos um debate intenso. De um lado, Walter Casagrande, jornalista e ex-atleta defensor das pautas progressistas. Do outro, Nicolas Ferreira, deputado federal e uma das principais vozes do conservadorismo no Brasil. Dois pontos de vista opostos, uma discussão necessária. E a pergunta que não quer calar quem tem a verdade." Os olhos de todos estavam fixos no palco. Nicolas ajeitou seu microfone e encarou Casagrande com um leve sorriso de canto. Sabia que seria atacado, mas também sabia que estava pronto. A primeira pergunta veio como um golpe direto. Casagrande não perdeu tempo e lançou a provocação inicial. "Nicolas, você representa um movimento conservador que, no fim das contas, quer manter as coisas como estão, sem avanços sociais reais. Não acha que o Brasil precisa olhar para frente, ao invés de ficar preso em valores ultrapassados?" A plateia reagiu de imediato. Murmúrios, algumas palmas, olhares atentos. Nicolas ergueu levemente as sobrancelhas e sorriu como se já esperasse por aquilo. Respirou fundo e se preparou para sua resposta. A partir daquele momento, o embate havia começado. O estúdio ficou em silêncio por um instante após a provocação inicial de Casagrande. A plateia aguardava ansiosa pela resposta de Nicolas. O deputado ajeitou o microfone e, sem hesitar, rebateu com firmeza: "Casagrande, o que você chama de olhar para frente, na verdade é um projeto de desconstrução de valores que sempre sustentaram a sociedade brasileira. Progresso não significa abandonar princípios, significa melhorar o que já existe sem destruir as bases que funcionam." A resposta causou um impacto imediato. Alguns na plateia aplaudiram, enquanto outros reagiram com olhares de reprovação. Casagrande não se intimidou. Ele sabia que não poderia perder a oportunidade de pressionar Nicolas. "Mas, Nicolas, de que valores você está falando? Porque o que vejo é uma tentativa de restringir liberdades individuais em nome de uma moral conservadora. Isso não é avanço, isso é retrocesso." Nicolas sorriu levemente. Sabia que aquele era um argumento previsível. "Liberdade não pode ser um conceito seletivo, Casagrande. Você defende algumas, mas quer limitar outras. O que estamos vendo hoje é uma tentativa de impor uma nova moralidade progressista onde discordar virou crime. Se realmente queremos liberdade, ela precisa valer para todos, e não apenas para um grupo que se considera dono da verdade." A plateia reagiu com entusiasmo. O debate começava a esquentar. Casagrande, percebendo que precisava endurecer o tom, tentou uma nova investida. "Mas, Nicolas, vocês falam tanto em liberdade de expressão, mas quando são questionados, dizem que estão sendo perseguidos. Não acha que esse discurso de vitimização é contraditório?" Nicolas inclinou-se levemente para frente, encarando Casagrande diretamente. "A questão não é vitimização, é realidade. Hoje, se um conservador expressa sua opinião, imediatamente tentam silenciá-lo, chamando de discurso de ódio. O que estamos vendo não é liberdade, e sim censura disfarçada de proteção. O verdadeiro problema não é nossa voz, mas o medo que vocês têm de ouvir um contraponto." A resposta pegou Casagrande de surpresa. Ele hesitou por um breve instante, mas logo tentou retomar a ofensiva. "Mas, Nicolas, quando você defende certos valores como a família tradicional, não está automaticamente excluindo outras formas de família quem decide o que é certo ou errado." Nicolas manteve a calma e respondeu com precisão:
Casagrande, eu não estou excluindo ninguém. O que estou dizendo é que não podemos reescrever a história apenas para agradar certas pautas ideológicas. A família tradicional não é uma invenção do conservadorismo, é uma estrutura que tem funcionado há séculos. Queremos respeito para todas as pessoas, mas também queremos respeito para aqueles que acreditam nesses valores. O silêncio momentâneo da plateia foi seguido por um misto de aplausos e murmúrios. O debate já havia ultrapassado qualquer expectativa inicial. Casagrande olhou para os bastidores, percebendo que a discussão estava saindo do controle. A tensão no estúdio era evidente, mas ele não podia recuar agora. Então me diga, Nicolas, você realmente acredita que manter essas tradições vai fazer do Brasil um país melhor? Porque para mim o que estamos vendo é um atraso disfarçado de tradição. Nicolas se inclinou para o microfone e respondeu sem hesitar. Casagrande, eu acredito que destruir tudo em nome de um progresso mal definido não vai melhorar o Brasil, só vai criar ainda mais divisão. O que precisamos é de um debate honesto, onde todas as opiniões sejam ouvidas. Mas o que vemos hoje é que só um lado pode falar. Isso sim é atraso. A plateia reagiu de forma intensa. Alguns aplaudiam de pé, enquanto outros resmungavam visivelmente incomodados. O primeiro embate havia sido travado, mas o confronto estava apenas começando. O embate entre Nicolas Ferreira e Walter Casagrande já havia ultrapassado o esperado, e cada resposta elevava ainda mais a tensão no ambiente. A plateia, completamente dividida, acompanhava cada frase com olhares atentos, enquanto os bastidores fervilhavam com a produção, tentando conter o clima de confronto. Casagrande sabia que precisava de um ataque mais forte. Seu tom ficou mais sério quando decidiu mudar de abordagem. Nicolas, você critica tanto a mídia e o progressismo, mas já parou para pensar que sem esses avanços, muitas minorias nunca teriam tido voz. O que você chama de defesa de valores, muitas vezes é na prática um retrocesso para milhares de pessoas que querem apenas igualdade e respeito. A pergunta foi recebida com entusiasmo por parte da plateia. Algumas palmas ecoaram pelo estúdio, sinalizando apoio ao comentário. Mas Nicolas não hesitou. Ele sorriu de leve e ajustou o microfone antes de responder. Casagrande, você fala como se a mídia fosse um bastião da justiça social. Mas a verdade é que ela não dá voz para todos, apenas para quem segue a cartilha dela. Se alguém ousa questionar as narrativas impostas, é taxado de preconceituoso ou extremista. O verdadeiro problema não é dar voz às minorias, mas sim silenciar a maioria em nome de um discurso único. O impacto da resposta foi imediato. Murmúrios e reações intensas percorreram o estúdio. Casagrande percebeu que precisava contra-atacar rápido. Mas, Nicolas, você não acha que esse argumento é apenas um disfarce para justificar a manutenção de privilégios? Quem sempre teve espaço na mídia e no debate público foram os conservadores. O que está acontecendo agora é apenas um equilíbrio natural das forças. Nicolas balançou a cabeça levemente antes de responder. Equilíbrio. Chamar isso de equilíbrio é um eufemismo. O que vemos hoje é uma perseguição aberta a qualquer pensamento que se desvie do que a esquerda determinou como aceitável. Se um conservador expressa sua opinião, é cancelado, ridicularizado e muitas vezes até processado. Mas quando um progressista faz o mesmo, é celebrado como um defensor da democracia. Você realmente acha que isso é equilíbrio? Casagrande mordeu os lábios por um instante. Ele sabia que Nicolas estava conseguindo virar o jogo, então decidiu endurecer ainda mais sua postura. Mas, e quando essa liberdade de expressão se torna um meio de disseminar ódio? Você acha mesmo que tudo pode ser dito sem consequência? Existem limites para proteger as pessoas. Nicolas respirou fundo, olhando diretamente para as câmeras. Claro que existem limites, Casagrande, mas o problema é que hoje esses limites são definidos de forma completamente arbitrária. Quem tem o poder de decidir o que pode ou não pode ser dito à mídia? O governo, o seu lado político. Se abrirmos esse precedente amanhã, qualquer opinião pode ser considerada perigosa, apenas porque incomoda alguém. O estúdio estava completamente tenso.
Alguns membros da plateia trocavam olhares nervosos. Os produtores nos bastidores estavam inquietos, percebendo que o debate já havia ultrapassado todas as expectativas. Casagrande respirou fundo, mas não podia recuar agora. Ele decidiu puxar um argumento que considerava definitivo. Se esse discurso conservador realmente fosse a solução, o mundo não estaria evoluindo para algo diferente. Nos países mais desenvolvidos, as pessoas estão rejeitando essas ideias ultrapassadas. Será que todas essas sociedades estão erradas e apenas você está certo, Nicholas? Nicholas sorriu novamente. Ele sabia que aquele era um argumento previsível. Casagrande progresso não é sinônimo de abandonar valores. E o que vemos hoje nesses países desenvolvidos, que você cita, o colapso da segurança pública, o aumento da censura sob a desculpa do politicamente correto e a destruição das famílias tradicionais. Se esse é o preço do progresso que você defende, então eu prefiro um Brasil que preserve o que tem de mais valioso, sua identidade, sua cultura e seus princípios. A resposta fez com que parte da plateia aplaudisse com entusiasmo. O debate estava pegando fogo. Casagrande percebeu que havia perdido terreno e tentou retomar a narrativa. Mas você ignora que muitas dessas mudanças trouxeram avanços para grupos que sempre foram marginalizados. Será que você não consegue enxergar que o mundo está caminhando para um lugar onde todos podem ter direitos iguais? Nicholas voltou a se inclinar levemente para frente, mostrando que estava pronto para o embate. O problema, Casagrande, é que essa igualdade que você menciona só existe no discurso. Na prática, o que vemos é um novo tipo de privilégio. Quem concorda com a narrativa progressista pode tudo. Quem discorda é perseguido, cancelado e muitas vezes censurado. Isso não é justiça social, isso é imposição ideológica. A resposta foi um golpe certeiro. Casagrande tentou reagir, mas hesitou por um instante. A plateia estava agitada, o estúdio parecia prestes a explodir. O debate havia atingido um ponto de ebulição. Os produtores começaram a dar sinais para que a conversa seguisse para outro tópico, mas era tarde demais. O confronto já estava totalmente fora de controle. O embate entre Nicholas Ferreira e Casagrande havia atingido um ponto crítico, mas o momento decisivo ainda estava por vir. O debate havia ultrapassado qualquer previsão inicial, transformando-se em um verdadeiro duelo ideológico. Nicholas Ferreira e Walter Casagrande estavam diante de um dos momentos mais tensos da noite. Os olhos da plateia estavam fixos nos dois, esperando pelo próximo movimento. Casagrande, percebendo que precisava recuperar o controle, decidiu lançar um ataque direto, mirando na forma como Nicholas e os conservadores tratavam a questão da inclusão social. Nicholas, você fala muito sobre valores, mas ignora a realidade de milhões de brasileiros que foram marginalizados por décadas. Você realmente acredita que o conservadorismo tem alguma solução para os problemas sociais? Ou só quer manter o privilégio daqueles que sempre estiveram no poder? A provocação foi recebida com aplausos por parte da plateia. Alguns assentiram, com a cabeça acreditando que, finalmente, Nicholas havia sido encurralado. Mas ele permaneceu sereno. Casagrande, o que você chama de privilégio, muitas vezes é apenas o resultado do esforço e do trabalho árduo. O problema é que, em vez de buscar soluções reais, a esquerda foca em dividir a sociedade entre opressores e oprimidos. O Brasil precisa de oportunidades, não de vitimização institucionalizada. O impacto da resposta foi imediato. A reação na plateia foi mista, alguns aplaudiam, enquanto outros se remexiam inquietos em seus assentos. Casagrande percebeu que precisava contra-atacar rapidamente. Mas Nicholas negar que há desigualdade estrutural no Brasil é desonestidade. Se todos tivessem as mesmas oportunidades, porque a diferença social ainda é tão gritante, Nicholas não hesitou. Claro que existe desigualdade, Casagrande, mas a questão é qual a solução? Distribuir privilégios baseados em identidade ou criar um sistema que valorize o mérito? O que a esquerda propõe não é justiça social, é um sistema onde a culpa sempre recai sobre um grupo enquanto o outro recebe benefícios apenas por ser visto como vítima. Isso não resolve o problema, só aprofunda as divisões. O silêncio momentâneo da plateia
foi interrompido por um misto de aplausos e expressões de surpresa. Casagrande percebeu que seu adversário estava conseguindo conduzir o debate para o terreno que queria. Sem perder tempo, ele decidiu apostar em um argumento ainda mais emocional. Nicolas, você fala em mérito, mas e quanto àqueles que não tiveram nenhuma chance? Como você espera que alguém que nasceu em um ambiente de extrema pobreza simplesmente se esforce mais para mudar sua realidade? Nicolas respirou fundo e respondeu com precisão. Casagrande, a resposta não está no Estado criando dependência, mas sim oferecendo meios para que cada pessoa possa crescer por conta própria. A questão não é dar esmola, é dar ferramentas para que as pessoas se libertem do ciclo de pobreza. Mas o que vocês defendem é um sistema onde o Estado controla tudo e impede que as pessoas tenham independência. A resposta atingiu Casagrande como um golpe direto. Ele ficou em silêncio por um instante, visivelmente tentando formular uma resposta à altura. O momento de hesitação foi percebido pelo público, mas ele não podia parar. Decidiu tentar um novo ataque. Então você realmente acredita que o mercado sozinho vai resolver os problemas do Brasil, sem políticas públicas, sem programas sociais, sem interferência do Estado? Nicolas sorriu levemente. Não estou dizendo que o Estado não tem seu papel, mas ele não pode ser o único responsável por tudo. A verdadeira transformação vem das pessoas, das famílias e das comunidades. O que temos hoje são governos que querem resolver tudo através de burocracia e assistencialismo, enquanto a população continua dependendo deles. Isso é intencional. Um povo que depende do governo é um povo mais fácil de manipular. O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. Era um dos momentos mais decisivos do debate. Casagrande se ajeitou na cadeira, visivelmente desconfortável. A plateia estava completamente envolvida no embate. Parte dela começava a perceber que Nicolas havia conduzido a discussão para um território onde sua argumentação se destacava. Casagrande, percebendo que precisava mudar a abordagem, resolveu atacar no campo da cultura. Você fala muito sobre liberdade, mas por que tanto incômodo com a cultura progressista? Por que tanto medo de que as pessoas escolham viver de uma forma diferente? Nicolas inclinou-se ligeiramente para a frente, olhando diretamente para o comentarista. Casagrande, a questão não é o que as pessoas escolhem para si. O problema começa quando uma ideologia específica é imposta como única verdade. Hoje, discordar dessas ideias significa ser atacado, cancelado e silenciado. Isso não é liberdade, isso é censura. O que eu defendo é que todas as vozes tenham espaço, não apenas aquelas que seguem a cartilha progressista. A resposta foi recebida com uma explosão de reações. Parte da plateia aplaudia efusivamente, enquanto outra se mostrava claramente incomodada. Casagrande se viu encurralado. Tentou mais um ataque final. Então você acha que a sociedade deveria continuar exatamente como está, sem avanços, sem mudanças, apenas aceitando as tradições, sem questioná-las? Nicolas manteve o tom firme. Avanços verdadeiros são aqueles que melhoram a sociedade sem destruir o que há de essencial nela. Questionar é importante, mas isso não significa jogar fora tudo o que nos trouxe até aqui. O que você chama de mudança, muitas vezes, é apenas uma imposição disfarçada de progresso. A verdadeira liberdade está em poder escolher o que acreditar sem medo de represálias. Casagrande recuou ligeiramente na cadeira. Ele sabia que Nicolas havia conseguido virar o jogo. A plateia explodiu em reações. Os produtores nos bastidores estavam inquietos. O debate já tinha saído completamente do controle, e agora estava claro que o momento decisivo havia ocorrido. Nicolas Ferreira não só resistiu à pressão, como começou a dominar a narrativa. Mas o embate ainda não havia terminado. O estúdio estava tomado por uma tensão quase palpável. O embate entre Nicolas Ferreira e Walter Casagrande havia atingido um ponto irreversível. O público, antes dividido entre reações discretas, agora reagia com força a cada argumento. O debate se tornara um verdadeiro espetáculo político. Casagrande, sentindo que o controle da narrativa lhe escapava, decidiu lançar um ataque direto, sem rodeios. Nicolas, você fala muito sobre liberdade de expressão, mas não acha que essa mesma liberdade tem limites?
Até onde vai essa sua defesa? Irrestrita da fala, sem considerar as consequências que certos discursos podem gerar. O argumento foi recebido com aplausos de parte da plateia. Era um ataque direto que colocava Nicholas contra a parede. Mas ele não recuou. Pelo contrário, inclinou-se levemente para a frente e respondeu sem hesitação. Casagrande, quem decide quais discursos são aceitáveis? O governo, a mídia? Ou um pequeno grupo de intelectuais que acredita ter o monopólio da verdade? O que vocês chamam de limite da liberdade nada mais é do que censura disfarçada. O direito de falar inclui o direito de ouvir opiniões que podem incomodar, e isso é democracia. A resposta foi recebida com uma explosão de reações. O estúdio, agora um campo de batalha ideológico, estava tomado por aplausos e protestos simultâneos. Casagrande percebeu que precisava reagir rapidamente. Ajustou o microfone e partiu para um novo ataque. Mas, Nicholas, quando você fala de censura, não está ignorando o fato de que certas falas realmente prejudicam pessoas. Não há uma responsabilidade no que se diz. Nicholas sorriu. Ele já esperava essa cartada. Claro que há responsabilidade, Casagrande, mas há uma diferença entre responsabilizar indivíduos por crimes reais e usar essa desculpa para silenciar vozes incômodas. O que vocês fazem hoje não é proteger, ninguém é controlar o debate público para que apenas uma narrativa seja aceita. A resposta foi um golpe certeiro. A câmera focou no rosto de Casagrande, que por um breve momento hesitou. Mas ele não podia recuar agora. O jogo estava em sua reta final e ele precisava de um argumento definitivo. Decidiu apelar para um ponto emocional. Você fala de controle do debate, mas não percebe que certas falas propagam preconceito. Não acha que é perigoso normalizar discursos que colocam em risco minorias e grupos historicamente marginalizados? Nicholas não titubeou. Seu tom de voz era firme e inabalável. Casagrande, o verdadeiro perigo é quando um grupo se coloca como árbitro da moralidade e decide quem pode falar e quem deve ser silenciado. Se sua ideia de justiça é impedir que pessoas pensem diferente, então estamos diante de algo muito mais próximo de um regime autoritário do que de uma democracia. O estúdio, por um momento, ficou em completo silêncio. A plateia, os produtores, os técnicos de som, todos esperavam pela próxima reação. Casagrande, percebendo que precisava retomar a ofensiva, recorreu a um dos temas mais polêmicos da política nacional. Você diz defender a democracia, mas apoia figuras políticas que flertam com o autoritarismo. Como pode conciliar esses discursos? Nicholas deu um leve sorriso, antecipando o golpe. Curioso você dizer isso, Casagrande. O que temos visto nos últimos anos é justamente o contrário. Quem tem perseguido opositores? Quem tem utilizado a máquina pública para calar adversários? O verdadeiro autoritarismo está vindo daqueles que dizem lutar contra ele. A diferença entre nós é que eu defendo um país onde todos possam falar, inclusive você. A resposta foi devastadora. Casagrande tentou responder, mas por um breve instante ficou sem palavras. A plateia percebeu. A reação foi instantânea. O debate já havia ultrapassado qualquer controle que a produção pudesse ter. O público estava inflamado. Parte da plateia começou a gritar palavras de apoio a Nicholas, enquanto outros protestavam contra sua fala. Nos bastidores, os produtores estavam em desespero. O programa já havia saído completamente do roteiro planejado, e agora Nicholas havia assumido o domínio da narrativa. Casagrande, agora visivelmente incomodado, olhou para a apresentadora do programa como se buscasse uma intervenção. Mas naquele momento era tarde demais. O confronto já tinha seu vencedor. Nicholas, percebendo que havia chegado ao ápice do debate, decidiu encerrar com um golpe final. Sabe qual a diferença entre nós, Casagrande? Eu acredito que o povo tem o direito de decidir o que é melhor para si, sem precisar que intelectuais, jornalistas ou políticos ditem o que podem ou não pensar. E esse é o verdadeiro motivo pelo qual vocês temem o crescimento do conservadorismo, porque ele devolve o poder ao povo. A plateia explodiu. A transmissão ao vivo já era uma das mais assistidas do momento, e a internet começava a reagir de forma frenética. O debate havia atingido seu clímax,
Nicolas Ferreira havia vencido o embate, deixando Casagrande sem saída. Mas a batalha estava longe de terminar. Agora começava a guerra da mídia. O debate havia chegado ao fim, mas o impacto de tudo o que aconteceu no estúdio estava apenas começando. Assim que as câmeras foram desligadas, os produtores ainda tentavam conter o caos nos bastidores. Casagrande saiu sem dar muitas declarações, enquanto Nicolas foi cercado por jornalistas que queriam saber sua opinião sobre o embate. Mas a verdadeira batalha não aconteceu ali. Ela explodiu nas redes sociais. Em questão de minutos, hashtags começaram a viralizar. Portais de notícias progressistas alegavam que Nicolas havia se aproveitado de falácias para manipular o público, enquanto veículos conservadores exaltavam sua capacidade de desconstruir narrativas em tempo real. Vídeos do momento decisivo do debate circulavam rapidamente no Twitter, Instagram e YouTube, acumulando milhões de visualizações em poucas horas. Comentários explodiam de todos os lados. Casagrande não conseguiu responder e ficou sem saída. Nicolas só jogou frases de efeito, mas fugiu dos fatos. Essa foi a maior humilhação que já vi ao vivo. A imprensa tentou minimizar os impactos, mas os cortes do debate continuavam sendo compartilhados por influenciadores políticos e jornalistas, cada um tentando interpretar os fatos ao seu favor. Mas, independentemente da manipulação midiática, a verdade era clara: o embate marcou um divisor de águas na forma como a mídia lidava com figuras conservadoras. Nicolas não apenas sobreviveu, ele saiu fortalecido. Agora restava apenas uma pergunta para o público: quem realmente venceu esse debate? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais confrontos como esse. Porque uma coisa é certa: essa batalha de narrativas está apenas começando.